Bom, gente, então, bom dia a todos e todas. A Fátima depois faz a apresentação geral aqui da atividade. A gente está hoje, então, nessa aula 7, que tem o tema, né, da soberania alimentar e agroecologia e o uso de agrotóxicos, né, a relação com a saúde humana. Eu vou fazer uso aqui da apresentação, para poder mostrar para vocês um pouco algumas informações a respeito desse tema. Só um minutinho. Vocês já estão vendo minha tela? Sim? Sim. Só preciso apontar, né? Isso, Paulinho. Ah, é. Foi. Bom, então, antes de tudo, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Parabenizar pela iniciativa. É sempre muito importante a gente fazer esses diálogos, né? Especialmente porque esse tema da questão dos agrotóxicos é um tema que afeta, né? Afeta de alguma forma todas as pessoas, né? Todos os seres humanos, né? Então, é um contexto importante ser muito dialogado entre os diversos setores da sociedade. Eu queria começar trazendo um pouco essa interpretação aqui, um pouco esse ponto de vista, né? Porque os agrotóxicos eles podem ser analisados por diversos pontos de vista. E eu queria trazer esse ponto de vista aqui, que é o ponto de vista dos modelos de produção de alimentos que a gente tem no Brasil. Na verdade, são diversos modelos, mas existem dois polos, né? De modelos produtivos, dois polos mais fortes, né? Que é o agronegócio e que é a agroecologia. Esses dois modelos, eles estão em disputa constante de concepção de como é melhor se produzir alimentos no país, em relação às questões econômicas, em relação às questões sociais, em relação às questões ambientais, das mais diversas ordens, né? Então, a partir desse ponto de vista, dessa disputa que se coloca no campo brasileiro, que eu vou trazer aqui algumas reflexões. E daí, já para iniciar, vocês estão vendo a passar os slides, né? Não está travado aí não para vocês, né? Vocês viram as fotos e agora vocês estão vendo dois? Sim, tá girando. Bom, então aí eu trouxe algumas características, claro que daria para aqui desenvolver bem mais, e daí na discussão a gente pode desenvolver bem mais, mas algumas características que diferenciam esses dois modelos de produção de maneira mais intensa ou menos intensa, dependendo de como ele está estruturado, né? Mas aí, entendendo eles como polos, então eu trouxe aqui, né, que o agronegócio, ele é uma forma de produção muito baseada na monocultura. É claro que você pode ver, tem algumas, é possível que existam, né, algumas unidades produtivas que façam consórcio, rotação de cultura, mas, em geral, existe uma monocultura-chefe, né, uma monocultura, uma cultura mãe, chefe, que vai lá um pouco, vira a centralidade daquele modelo produtivo naquele território, né. Ela é baseada na commodity, por isso está associado com a monocultura, né, porque se aquele lugar, né, se aquela fazenda, se aquele território for voltado para a produção de soja ou para a produção de cana, existem mercados que já estão aguardando essa produção, né? Então, essa monocultura está associada a ser uma especialização em commodity. E o que é commodity? É aquilo que é definido o valor dentro do mercado de valores da Bolsa e não dentro do mercado interno, né? Então, nós não definimos o valor, o preço do que é produzido via agronegócio. Em geral, são grandes latifúndios, né? Porque para ter uma produtividade que rentável, que possibilite valer a pena esse modelo produtivo, no sentido de que ele gasta muitos insumos, muito input de energia para a produção em monocultura, ele precisa ser em larga escala em latifúndio. Então, ele só se sustenta nessa tríade, monocultura, latifúndio, e o terceiro item da tríade é o intensivo uso de máquinas pesadas, porque, ainda que sejam implementos e máquinas muito elevadas em relação ao custo, muito pesadas, né? Esse modelo só se viabiliza nesse uso intensivo, já que
ainda que seja muito caro, é mais barato do que pagar trabalhadores e direitos aos trabalhadores e tudo mais. Então, outra característica é que tem poucos trabalhadores. São trabalhadores especializados para o uso intensivo de máquinas, agrônomos, né? Então, muito poucos trabalhadores nesse sistema. É necessário o uso de agrotóxico para esse sistema, porque é um modelo que é em monocultura e latifúndio, ele tem um baixo índice de biodiversidade, então ele é um sistema em desequilíbrio, e sendo um sistema em desequilíbrio, ele vai necessitar de inputs exteriores à biodiversidade, então ele vai necessitar de agrotóxico, e aqui mora a maior contradição do agronegócio, porque os agrotóxicos, primeiro, ele tem um custo muito alto para se colocar dentro da lavoura, né? Para se ter uma ideia, em média, o custo para a produção da soja, em média, é 30% o uso de agrotóxico, dos diversos agrotóxicos, mais para frente a gente vai ver que não é um só, né? São um conjunto de agrotóxicos que se usam. Então, eles têm essa dependência do uso de agrotóxico, né? E acaba que uma família, ela acaba, e poucos trabalhadores acabam se beneficiando aí dessas grandes extensões de terra, né? E acaba gerando degradação ambiental, e um fator importante é que o agronegócio muito os professores, né? Quem defende esse modelo diz que é um modelo produtivo, porém, o que se verifica é que a produtividade ela vai reduzindo com o tempo, e daí é necessário fazer a rotação da cultura, né? Por exemplo, colocar o milho, né, na safrinha, né, rotacionar com a soja, né, com a cana, para que se possa melhorar a capacidade do solo, a capacidade nutritiva do solo, para que se possa retomar a produtividade. Então, com o tempo, existe uma redução da produtividade nesse modelo de monocultura. Em contraposição a tudo isso, né, a gente tem, e aí não é uma contraposição nova, é uma contraposição histórica né, desde que né? A agroecologia é baseada no que é a produção já natural de alimentos que se dá dentro dos sistemas florestais nos biomas brasileiros, né? Então, a gente aproveita a biodiversidade que já existe dentro do sistema, então não existe desmatamento, queimada, né? A fauna e a flora, elas de uma maneira simbiótica, elas vão entrando no sistema e também na relação com o homem, as mulheres e as famílias, para poder gerar alimentos, né? Então, a base da agroecologia é a produção de alimentos. Ah, mas tem extração madeireira? Tem, e ela é sustentável. Tem extração de outros itens do manejo florestal? Tem, mas também é sustentável, né? E é um modelo produtivo grande, né? Se a gente for pensar nas florestas, e ele também pode ser pequeno se tiver dentro de um lote, de uma pequena propriedade, através dos SAFs e dos quintais produtivos, mas que sempre vão se sustentar, né, da biodiversidade, né? Então, quanto maior a biodiversidade próxima desses sistemas, mais rico vai ser esse modelo. Então, o manejo dele é integrado, né? Já existem máquinas, implementos que favorecem, que são pensados para dentro de modelos mais biodiversos, né? Mas ele também é necessário o envolvimento de homens, mulheres, né? Os seres humanos que estão ali no campo brasileiro, né? Então, a gente fala dessa relação simbiótica do ser humano com a natureza, né? Não é o ser humano se apropriando da natureza simplesmente, né? Ou se beneficiando da natureza, mas ele também beneficiando a natureza, né? Então, uma relação de simbiose. E a característica importante que é a baixa necessidade de insumos, né? Porque um modelo biodiverso, ele é mais equilibrado, assim como é equilibrada uma floresta. Ninguém precisa colocar agrotóxico numa floresta para ela crescer, né? Então, como tem maior biodiversidade, o sistema, ele se autorregula e ele se autoequilibra. A fauna, a flora e os homens e as mulheres dentro desse sistema. Um sistema complexo de autorregulação. Acaba que tem muitas famílias envolvidas e tem uma elevada produtividade com maior biodiversidade. Isso é importante. Então, se você pegar um único item, por exemplo, você pega um sistema agroflorestal, e aí você vai falar assim, isso aqui tem uma baixa produtividade de cana. Sim, vai ter uma baixa produtividade de cana, mas vai ter uma elevadíssima produtividade de frutas, de hortaliças, de animais,
né? E de uma outra coisa que não se costuma contar, mas que é importante, que é a relação com o ambiente equilibrado, né? Então, tem uma elevada produtividade no sentido do bem-estar humano. Ainda sobre os agrotóxicos, aí do ponto de vista do agronegócio, né? Eles também são chamados de pesticidas, eles são chamados de venenos, eles são chamados de defensivos agrícolas, que é um nome muito... é um nome que ele é um nome, assim, um pouco, eu diria, que parece que está defendendo alguma coisa, né? E aí não é exatamente isso, então é um nome que confunde um pouco, né? E tem alguns que chamam de remédio de planta, né? E aí, esses defensores desses termos, né, defensivos agrícolas e remédios de planta, é o pessoal que defende o uso, né? Mas aí são muitos tipos de agrotóxicos, né? Tem os que vão atacar os fungos, as ervas propriamente dita, né? Os insetos, os ácaros, as bactérias, né? Os nematóides, né? Os ratos, né? Os roedores. E, em geral, uma cultura ela combina essas diversas substâncias. Isso é importante também, porque muitas vezes as análises que vão se construir, né, depois do uso dos agrotóxicos, ela vai encontrando apenas uma ou outra substância, né, em cada um dos alimentos. E o que acontece é que existe um uso combinado e os resíduos, inclusive, que permanecem posteriormente no solo e nos alimentos, eles também são diversos, né? Então, é um caldo de agrotóxico que se usa numa produção, né? Isso do ponto de vista do agronegócio. E aí, aqui, eu coloquei a classificação toxicológica, porque cada uma dessas substâncias, né? Elas têm diferentes graus de toxicidade, né? Elas podem ser extremamente tóxicos, altamente tóxicos, medianamente tóxicos ou pouco tóxico, e isso vem no rótulo, né? Então, aqui onde vocês estão vendo cor da faixa, é obrigatória a rotulação do agrotóxico, né, de fábrica. Então, eles vêm com esses símbolos, né? O que não significa que seja... Oi? Ah, tá. Que não significa que seja os pouco tóxicos, por exemplo, que não possa ter resíduo nos alimentos, né? Então, isso daqui tem a ver com, mais com a relação direta desses produtos nas pessoas, né? Então, especialmente no agricultor que vai manejar isso daqui, né? Mais a ver com isso do que com a capacidade de gerar o não resíduo, né, da permanência no alimento ou no solo, né. Aí, a minha base aqui, que eu peguei especialmente esse dado aqui, foi um dossiê de violação de direitos humanos que o pessoal da campanha permanente contra os agrotóxicos e a Terra de Direitos produziu no último período, né. Foi feito um dossiê a partir das várias violações que foram acontecendo, pelo menos uma violação por estado foi levantada. Tem muitas, mais que uma, com certeza, mas eles fizeram esse dossiê com pelo menos uma por estado, né? E aí o que eles verificaram é que bom, primeiro que as contaminações elas podem ser agudas ou crônicas em relação à saúde humana, né? O que é a contaminação aguda? A contaminação aguda é quando a pessoa provavelmente entrou em contato, né, direto com o veneno, e daí ela tem uma coceira na pele, ela tem uma dor de cabeça, ela pode ter uma coceira no olho, né, ela pode, enfim, ter também um problema respiratório imediato, né, ou uma contaminação crônica. Essa contaminação crônica, ela já é essa que ela é da pessoa estar em contato permanente, às vezes ela não encostou diretamente, mas ela cheira, né, pelo olfato, ela tem um contato de, sei lá, de alguns anos, né, com aquela substância, e daí ela acaba tendo uma contaminação crônica. E quais são os exemplos, né? Por exemplo, o que a gente considera uma depressão pode estar tendo um pouco essa raiz, né? O extremo da depressão é o suicídio, né? E aí tem, inclusive, um dado importante, que lá no Rio Grande do Sul, numa das cidades lá que planta muito mate, né? E o mate é uma cultura que usa bastante agrotóxico, né? Tem o maior índice de suicídio do Brasil, assim, né? Então,
Essas informações, assim, né, da gente conseguir colocar dentro do mapa do Brasil, onde é que estão essas contradições, e muitas vezes as contradições crônicas da saúde estão associadas em locais que existe um modelo produtivo de uso intensivo de agrotóxicos. E aí aqui vocês estão vendo esses gráficos, né, então, esse azulzinho aí, né, das formas de contaminação, a intoxicação das pessoas atingidas mesmo, diretamente, né, e daí aqui é importante dizer que uma das formas de colocação dos agrotóxicos né, na lavoura é por pulverização aérea. E aí a pulverização aérea acontece o quê? Acontece a deriva, que é o vento carregando as partículas dos agrotóxicos para os lugares que não necessariamente era para chegar, né? Então, aquele agrotóxico que era para cair numa folha de soja, cai na cabeça de uma criança dentro de uma escola, ou, né, no seu quintal. E aí, eu diria que essa é a pior forma de violação dos direitos humanos, né, na nossa sociedade, porque isso faz com que, primeiro que há uma excessividade de uso, né, acaba que o alvo do agrotóxico, daquela partícula, ele fica muito distante né, ele não alcança o seu, pela deriva, né, isso, né, é pouco direto, assim, né, e acaba que isso gera uma contradição tão grande que é o que é a bandeira mais importante que se tem na luta contra os agrotóxicos, né, a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, porque eu diria que ela é uma das maiores violadoras dos direitos humanos ali, especialmente para as comunidades que estão ao redor da lavoura, né? Então, aí a pulverização dos agrotóxicos, eu acho que ela tem muita responsabilidade sobre esse azulzinho aí, que está levando metade da bolinha aí do gráfico, né? A mortandade de animais, né, que não são os alvos, né, porque animais, em geral, vão ser alvos, né, ali as consideradas pragas, né, mas aí existem os alvos que não são os animais que não são alvos, que também são impactados. A outra forma de contaminação é o odor de agrotóxicos também, né, o cheiro, e a mortandade das plantas, essas também que não são alvos. E os sintomas da intoxicação, né? Então, problemas respiratórios, as coceiras na pele, as dores de cabeça ou mal-estar, e por fim, mas com uma proporção bastante importante aí do número, né, que é já o óbito, né? Então, vejam, né, esses são os sintomas de intoxicação relatados aí nessa pesquisa, que depois posso passar a referência para vocês, inclusive mandar para a CPP do curso o material. Aí aqui eu trouxe esse gráfico, que ele é importante, ainda que ele seja lá de 2019, mas ele é bem interessante para a gente observar como que o uso dos agrotóxicos foi aumentando ao longo dos anos, né? Então, vocês veem aí, primeiro que essa curva ela não chega em 2005 aqui embaixo, né? Ela começa em 2010, mas ela foi se elevando, né? Então, como se essa reta inicial aqui, ela fosse meio continuar reto para baixo, né? E aí eu coloquei esse marco aqui da data de 2005, que foi quando a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biosseguranças, aprovou o uso dos transgênicos no Brasil, na agricultura. Hoje já existem diversas modalidades de transgênicos, inclusive a mais importante e última que foi permitida foi com o uso com trigo transgênico, né, que foi aprovado, mas já tem aí a cana-de-açúcar, já tem a soja, já tem diversos tipos de culturas, né, que são transgênicas, né? E vejam que o que se dizia na época, em 2005, era que os transgênicos iam reduzir o uso de agrotóxicos na lavoura. Eu sempre trago isso porque, assim, o que aconteceu foi o completo oposto disso, assim, né? Primeiro porque eles diziam que as transformações genéticas, que é o que se faz num transgênico, né? Que você pega um DNA de um transgênico, que tudo que é humano, tudo que é humano não, tudo que é vivo, né? Tem um DNA, né?
Aí se pega, então, esse DNA e se transforma o DNA a partir da característica de outro DNA, mas também de outra espécie, isso é importante. Não é uma espécie interagindo com a mesma espécie. Não, um transgênico é a interação de uma espécie com outra espécie, para mudar uma característica genética. Então, o que se dizia para nós era que, olha, essa mudança genética vai ser para reduzir o uso de agrotóxicos e aumentar a produtividade. E, bom, aumentar a produtividade, né? Então, a gente tem um problema de fome no mundo, então, beleza. Então, né, acabou se aprovando esse, não com a nossa, né? Os movimentos populares sempre resistiram a isso, mas a gente foi derrotado e eles aprovaram, mesmo assim, em 2005, a primeira cultura transgênica. E o que aconteceu foi isso aqui que vocês estão vendo nessa linha vermelha. Aumentou muito, assim, né? Em 1.000 toneladas, né? Aí o uso de agrotóxicos no Brasil, né? De 2010, aí nesse gráfico que eu diz, até 2017. E se a gente tivesse aqui até 2022, que nós não temos mais os dados, porque está acontecendo um desmantelamento dos órgãos de controle no Brasil, mas se nós tivéssemos, a gente ia verificar essa curva crescendo ainda mais. E aí, o que explica isso, né? Então, eles diziam uma coisa, aconteceu praticamente um estelionato, né? Porque mudou, aumentou o uso de agrotóxicos. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, a transformação que se faz genética é para que a cultura possa, que ela consiga permanecer viva, ainda que se jogue um herbicida. Por exemplo, a soja, se jogasse o glifosato nela e ela não fosse resistente ao glifosato, o que aconteceria com ela? Além da tiririca, da erva daninha que estaria ali, ia morrer a própria soja, né? Porque, enfim, ela não teria capacidade de resistência ao glifosato. E o que aconteceu é que eles mudaram a genética para que a soja fosse resistente ao glifosato. Então, vejam que absurdo. Com isso, se pode jogar o quanto de glifosato for necessário para acabar com as ervas daninhas, que a soja vai permanecer em pé. Por isso que aumentou o uso exacerbado de agrotóxico e foi se flexibilizando cada vez mais a legislação, até chegar ao ponto, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, de querer se retirar o uso do receituário agronômico. Porque, bom, para que eu preciso de receituário agronômico se quanto eu quiser jogar de glifosato na minha cultura, eu vou jogar e a minha soja vai continuar em pé, né? Não precisa. Então, eles foram cada vez mais, a partir dos transgênicos, estimulando uma desregulamentação dos órgãos de controle no Brasil. E aí mora uma das maiores violações também, junto com a pulverização aérea, porque isso gera um excessivo cada vez mais resíduo nos alimentos. E esse resíduo, ele não afeta ali os clássicos daquelas pessoas que estavam ali no campo, que estão no campo, sofrendo com a pulverização aérea na cabeça. Esse daí são os que são violados, né, historicamente, né, sempre foram, mesmo antes dos transgênicos, porque essa prática já ocorria. Agora, com os transgênicos e o uso excessivo e o aumento dos resíduos nos alimentos, isso chega na cidade e isso vai gerando cada vez mais um caos na saúde pública, né? Então, isso é muito grave e eu considero que isso é uma das maiores, o resíduo dos agrotóxicos, né? Uma das na alimentação, ameaçando o direito humano à alimentação adequada, que é o 6º artigo da Constituição Brasileira, uma das maiores violações dos direitos humanos. Mas temos outras, né? E aí, dentro desse material que eu citei para vocês, que eu estou usando como base aqui, que eu vou enviar, ele diz aqui, né, que afeta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos à vida, o direito ao trabalho digno, o direito à alimentação e nutrição adequadas, o direito à moradia, o direito ao modo de viver. Então, todos esses direitos são ameaçados e afetados com o uso dos agrotóxicos no Brasil. Exemplos de violações de direitos causados por agrotóxicos, também a fonte é esse material, né? Então, intoxicações de povos, populações e trabalhadores, pulverização aérea com ocorrência de danos ou em desacordo com as normas técnicas, risco ou impactos às comunidades indígenas, tradicionais ou camponesas, aqui vale
contar para vocês que isso ameaça até a produção orgânica, né? Aí, por exemplo, isso é uma coisa que a gente verificou no último período lá no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, né, o movimento tem uma elevada produção de arroz orgânico lá no Rio Grande do Sul, uma das maiores do mundo, se não for a maior, né? E lá, por conta da pulverização aérea, foi ameaçada a retiração da certificação orgânica do arroz do movimento, por conta dessa violação mesmo, né? Então, o quanto isso é grave, né? O quanto que não é só em relação à lavoura da pessoa que escolhe os agrotóxicos, mas isso chega em locais que estão em outro modelo produtivo. Então, um impacto muito forte, né? Além do impacto da biodiversidade, meio ambiente, nascentes e mananciais, o descarte inadequado de embalagens de agrotóxicos, né? Porque existe essa lei, né, de que o descarte, por conter o resíduo do agrotóxico, que é extremamente tóxico, deve ser feito devolvendo para a indústria que produziu aquele agrotóxico. E o que acontece é que você vê os descartes das mais variadas formas dentro de uma propriedade, né? Inclusive, muitas vezes, servindo de galão de água para que os trabalhadores bebam água durante o trabalho, assim. Então, um completo absurdo, né? Mortandade de abelhas, insetos e outros animais. Aí, aqui eu queria citar nossa querida companheira Maria Alves, do acampamento Irmão Alberta, aqui na Grande São Paulo, que esses dias a gente estava juntas numa atividade, tinha uma plenária grande, ouvindo ela, assim, e daí ela virou assim para eles e falou assim, olha, o homem, ele acha que ele é o homem, né, o homem no sentido do ser humano, acha que é o centro do mundo, né? Agora que eu pergunto para vocês, né, ela dizendo, né, se a gente continuar assim, o que vai ser, né? Porque as abelhas, por exemplo, elas estão ameaçadas de extinção. E eu pergunto a vocês aqui, quem de vocês aqui sabe polinizar? E daí foi muito interessante, assim, porque, claro, ninguém sabe polinizar, né? Não é a nossa função social na Terra, né? Só que sem a polinização a gente não vive, porque não tem produção de nada, né? Nem de alimentos, né? Sem polinização. Então, nem de novos, né? Desenvolvimento das sementes, né? Então, isso... E aí a gente vê o quanto que um pequeno animal, ele interfere toda na cadeia produtiva, né? Então, as abelhas e os insetos, eles têm a sua função dentro desse sistema complexo que é a natureza, né? Outros exemplos de violações, né? Dentro do transporte e armazenamento, né, irregular de agrotóxicos que acontece, o uso de agrotóxicos em áreas urbanas, né? Capina química urbana, o contrabando de agrotóxicos ilegais, que isso acontece muito, né? Aqui nas nossas fronteiras do Brasil, e a exposição de trabalhadores e trabalhadoras. O pacote do veneno, ele é uma proposta de alteração da lei. A gente é regulamentado pela Lei dos Agrotóxicos, que é uma lei da década de 80 no Brasil, né? E essa proposta do pacote do veneno já vem tramitando, já vem tentando ser implementada há muitos anos, que é essa... que tem esse propósito que eu tinha falado para vocês antes, que é de desregulamentar o uso dos agrotóxicos no Brasil, né, que é de afrouxar e reduzir a interferência dos órgãos de controle, né, resumindo, é isso que eles querem fazer, eles querem poder utilizar cada vez mais agrotóxicos na produção dos alimentos e das commodities, né, eles querem que não exista nenhum contorno né, que possa limitar o uso disso, né. Isso porque o sistema é equilibrado, né? Então, como o sistema é desequilibrado, né? Então, como o sistema é desequilibrado, eles necessitam disso, né? Como aquela dor de cabeça crônica que a pessoa só sabe resolver com remédio, né? Então, o agricultor fazendeiro, né? Ele só sabe resolver aquele problema com um excessivo uso, e aí o uso faz com que a dosagem tenha que aumentar. A dor de cabeça, quando a gente começa a sentir, a gente toma um remédio, melhora. Aí, depois de 5 anos que você tem a mesma dor crônica de cabeça, você vai ter que tomar 2 ou 3 comprimidos, porque o seu corpo se acostuma. O solo também se acostuma, e ele passa a precisar de mais, e aí é isso que vai contaminando a terra, vai contaminando o solo, e vai contaminando também o lençol freático, né, as águas. Então, tudo isso aí que está escrito é o que eles propõem, né, com o pacote do veneno. Primeiro, alteração do nome, né,
Agora, antes era defensivos agrícolas, agora eles já estão propondo pesticida ou produtos de controle ambiental. Eles dizem, isso eu acho que é a parte mais grave, né, que podem ser registrados agrotóxicos importados que causem riscos aceitáveis. Eles inserem esses tais riscos aceitáveis dentro da legislação, né, que antes não existia, porque a nossa legislação, ela é baseada no que a gente tem, do que a capacidade da ciência ter certeza sobre o uso, né? Então, não existia essa de riscos aceitáveis. Se é risco, não usamos, né? E agora eles querem inserir essa possibilidade dos riscos aceitáveis à saúde humana, né? E o que a gente diz é que não existem riscos aceitáveis, né? Não existe também um uso seguro. O que existe é um outro modelo de produção que precisa ser massificado no Brasil, que é a agroecologia. Então, eles estão querendo dar o maior poder ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, retirar a Anvisa e o IBAMA dessa proporção de poder, né, para se regulamentar os agrotóxicos, e, enfim, diversos outras propostas aí, né, de registros temporários, dispensa de registro de agrotóxico produzido no Brasil que será exportado, né, limita a competência legislativa de estados e municípios, porque hoje os estados e municípios eles podem fazer uma legislação própria que concorra com a legislação nacional. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, por ter o uso excessivo, por ter muita produção de cana-de-açúcar, a gente poderia dizer, olha, a gente vai regulamentar o uso de agrotóxicos para cana-de-açúcar aqui de forma mais firme. Com essa proposta do pacote do veneno, isso se torna ilegal. A gente não pode, a gente fica restrito a produzir as nossas próprias leis de restrição ao uso dos agrotóxicos, né? E fora que delimita prazos mais rápidos para que os órgãos federais registrem os agrotóxicos, né? Então, o que eles querem com isso? Eles querem que aquela fila que tem, por conta de que precisa de um monte de análise científica para se definir se pode ou não usar agrotóxico e como pode, que isso seja muito rápido, porque eles querem mesmo aumentar a lucratividade deles e não estão preocupados muito com o que a ciência tem a dizer, né? Aqui eu trouxe um pouco alguns pensamentos, mas que eu vou colocar aqui para o próximo, né? Primeiro, dizer que os agrotóxicos, eles geram todas essas contradições, mas eles são isentos de impostos, né? Especialmente aí do ICMS, né? Que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né? E aí, isso significa que dentro do Brasil, esse imposto não é pago. Se o agrotóxico está sendo produzido numa fábrica do Rio Grande do Sul, e precisa chegar no Ceará, ele não paga imposto para chegar lá no Ceará, né? Então, a gente acha que é preciso taxar esses agrotóxicos, né? Porque eles geram muitas externalidades ao meio ambiente e à saúde. E segundo a Fiocruz, cada $1 gasto de agrotóxico na lavoura, gasta-se $1,44 com saúde no SUS. E aí é isso, né? Não existe viabilidade econômica, só para o bolso de quem produz a commodity, né? Porque em termos de Estado brasileiro não existe viabilidade econômica com esse modelo do agronegócio, porque é um modelo subsidiado, por isso que ele consegue elevar o PIB, né, na relação da economia como um todo, porque se ele não tivesse esse subsídio do Estado e se não gerasse tantas externalidades, aí provavelmente ele seria inviável, né, e a gente não estaria produzindo alimentos dessa forma. Então, as doenças crônicas e agudas a gente já falou, e aqui vale reforçar essa coisa da Bayer, né, que com a compra da Monsanto, isso aqui é um dado de 2018, né, foi uma compra de 63 bilhões de dólares, né, e então isso também o mercado dos agrotóxicos, né, para além da relação dele direta na lavoura, ele é um mercado em si, né, a indústria dos agrotóxicos é uma indústria milionária, né? Então, bilionária, né? Então, uma indústria comprando a outra aí por 63 bilhões de dólares. Então, aí a Bayer, né? Aí é isso que a contradição que eles compraram junto, né? Porque a Bayer comprou a Monsanto e comprou também 42 mil ações judiciais, né? Que veio junto com a Monsanto, né? E com isso também ela ganhou as diversas
essas diversas ações judiciais e também ganhou as derrotas que a Monsanto ganhou, né? Então, de lá para cá, já foram desenvolvidos os nexos causais, confirmando a relação do glifosato com o câncer em vários dessas ações judiciais, né? A mais contundente delas foi o tal do linfoma, né? Que é um tipo de câncer de um dos jardineiros lá da Califórnia, né? Então, que foi confirmado que esse jardineiro, ele teve linfoma por conta do uso do glifosato. Bom, aqui mais questões de atualidade, né? Então, com isso, um outro mercado que se fortalece muito é os mercados supermercados, né? As grandes redes, né? Então, em relação à soberania alimentar, isso é um tema que nos afeta, né? Porque, independente do alimento ser produzido pelo agronegócio ou por um sistema orgânico que não usa agrotóxico, se esses mercados continuarem concentrando a circulação e comercialização dos produtos, a nossa soberania vai pelo ralo, né? Porque eles concentram a circulação e concentram e eles controlam também, acabam controlando os preços, né? Então, eu queria citar isso, que eu acho que é importante, né? Essa questão da produção animal também é uma coisa que é importante a gente pensar sobre isso, porque ainda que a nossa dieta possa ser equilibrada em relação ao consumo de carne, né, que não exista um princípio do não consumo, o modelo produtivo intensivo de carne hoje no Brasil, ele é um modelo que precisa ser alterado, né, porque ele desmata, ele gera degradação ambiental, né, então isso também é muito importante da gente perceber. E agora, né, isso é uma coisa forte, né, que é a desregulamentação das leis e o desmonte das políticas públicas, né? Então, não tem mais os estoques públicos de alimentos, né? A Conab completamente, ela não cumpre mais sua função, né? Não tem a política de preços mínimos, né? Então, é o Estado mínimo mesmo, né? Para não dizer o não Estado, né? Em relação ao controle dos alimentos, a relação inflacionária dos alimentos, né? O risco de desabastecimento que a gente vive, né, permanentemente, cada vez é um novo vilão que aparece, né, às vezes é o preço do leite, é o preço do tomate, é o preço da cebola, né, então tudo isso também muito correlacionado com as questões climáticas, já que existe também essa questão, e aí altera o regime de chuvas, então altera a produção também desses alimentos, né, e o que existe também é uma massa de pessoas sem teto na cidade, né, sem alimento e uma concentração cada vez maior de terras no espaço rural, né, com a aprovação das últimas leis aí do último período que tem ocorrido uma enorme estrangeirização e internacionalização de terras no Brasil. O que é a soberania alimentar, né? A soberania alimentar é o direito do povo se alimentar e não só se alimentar, mas o direito de produzir o alimento, escolher o que será produzido a partir da sazonalidade, a partir dos costumes, né, alimentares de uma nação, né? Dentro de um povoado, de um município, né? Um salto necessário para, de fato, erradicar a fome de uma maneira estrutural, né? Porque o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e voltou para o mapa da fome em 2018, porque nós não erradicamos a fome de uma forma estrutural. A gente ficou dependente da circulação, né, do abastecimento dessas grandes redes de supermercado, né? E isso acabou com que a nossa saída do mapa da fome fosse uma efeméride, né? A gente não conseguiu sustentar isso. Então, esse é um desafio. O desafio da soberania alimentar é, de fato, erradicar a fome de uma forma estrutural, né? Então, é disso que trata aí, né? Tem uma matéria do New York Times que mostra um pouco como o Brasil, a manchete da matéria, ela é até já um pouco antiga, que é como a indústria de alimentos viciou o Brasil em junk food, né? E daí mostra como que essa indústria de alimentos, ela foi se transformando e foi barateando aquilo que eles chamam de alimentos, mas não são alimentos, são fórmulas, né? Que foi cada vez mais sendo barateada e trabalhando com os prazeres de consumo, né? Então, o elevado índice de sal, açúcar, gorduras, né? Para que gerasse uma certa satisfação oral, né, com o consumo
desses alimentos, que não são alimentos, né, na nossa opinião, mas que funcionam para saciar aquilo que se chama, de uma forma simplista, de fome, né, que é aquilo que você põe dentro do estômago, mas que não sacia, não nutre as nossas células, né? Então, é isso que o junk food, né, que é essa comida rápida, essa comida porcaria, né, ela faz. Ela entra dentro do seu estômago e ela preenche um espaço, mas ela não nutre as células e ela não gera desenvolvimento humano, ela não fortalece, ela não desenvolve, por exemplo, uma criança em crescimento, ela só finge que ela está matando a fome, assim, né? É claro que a gente está num momento muito delicado para tratar disso, porque quando a gente está vivendo uma situação de fome, né, já que são 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, que a gente chama de fome, a gente diz, não, mas então o que vier as pessoas vão comer. Com certeza o que vier as pessoas vão comer, mas o segundo passo é a gente pensar um modelo produtivo que consiga propor alimentos que de fato nutram as nossas células e desenvolvam a nossa humanidade, né? Então, o ideal é a gente consumir, a população consumir cada vez menos os ultraprocessados, eliminar da dieta os ultraprocessados, né? Comer mais em natura ou os minimamente processados, né? Inclusive porque os processados também guardam os resíduos de agrotóxicos, né? Então, o que a gente pensava que, então tá lá no tomate o resíduo, né? Tá lá na cenoura, no pimentão. Na verdade, não. Na verdade, tá também naquele saquinho de bolacha que está no supermercado, né? Que é açucarada, que ninguém imaginava, aquilo ali também guarda resíduo de agrotóxico, assim. Então, é muito grave assim, o que acontece, né? A gente está comendo agrotóxico de todas as formas, assim. E aqui eu tinha colocado essa tentativa de aprovar o trigo transgênico, mas não é mais uma tentativa, é que eu peguei o slide, era esse daqui eu copiei especialmente, mas ele já está aprovado e a gente já está comendo farinha transgênica no nosso pãozinho de cada dia, né? Então, para finalizando, gente, já vou indo finalizar, né? Eu vou trazer aqui um pouco. O barulho do gesto. Temos para quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desligar. Obrigada, Carla. Então, o que é isso, né, que a gente está trazendo? Assim, é uma utopia transformar tudo isso, já que isso está tão enraizado na nossa sociedade, né? Eu diria que é uma utopia muito possível de se realizar, né? Uma utopia que uma utopia é algo que nos faz caminhar, né? E essa utopia tem que virar um projeto de sociedade muito concreto que vá para a pauta dos poderes, né? Que a gente possa reduzir essas contradições, né? Só que isso só se faz com muita organização e luta, né? Nós não conseguimos fazer isso só pela luta institucional, só com um bom programa, isso não vai acontecer só com um bom programa. Isso tem que acontecer com muita mobilização social, né? Isso precisa acontecer também com alguns pressupostos que são de reformas estruturais. E eu queria trazer aqui a mais importante delas, a mãe de todas as reformas, que é a reforma agrária. Por que é a mãe de todas as reformas? Porque ela democratiza a mãe natureza, ela democratiza a terra, né? E aí a terra, quando ela é comandada por trabalhadores conscientes, ela é muito bem cuidada, né? Então, é isso que a gente precisa conseguir pautar aí no próximo período, uma reforma agrária que, de fato, democratize a terra e que possa colocar as terras na mão de quem trabalha para que se possa trabalhar com esses princípios, né, de produção que sejam mais humanos e que sejam ambientalmente justos, né. Essa questão da massificação da agricultura urbana e periurbana, né, é um outro gigante que a gente tem que enfrentar, né, porque a especulação imobiliária vem muito forte, né, então, onde a gente podia estar produzindo alimentos para conseguir reduzir essa contradição da fome, já que a gente com isso teria os circuitos mais curtos de produção, né? Então, você produz na horda, né, do que é aí as grandes massas, onde estão morando as grandes massas urbanas, né? E a gente não consegue porque é como se a cidade tivesse que expandir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, por conta desse modelo de crescimento completamente desordenado, né? E aí quem manda nisso tudo, né, é o lucro, e o lucro é
numa cidade, especialmente como aqui no caso onde eu estou, em São Paulo, é a especulação imobiliária, né? Então, tem um caso muito importante aqui no caso, eu já vou até citar ele, porque acho que vai ser importante para o próximo período, que é a nossa comuna da Terra Irmã Alberta, que é ainda um acampamento, mas um acampamento de muitos anos e bem estabelecido, que já deveria virar um assentamento, e ele está numa área que é uma área ali da Sabesp, né? Então, no próximo período, dependendo de quem ganhar esse governo do estado, o que vai acontecer é que eles devem querer privatizar a Sabesp, como já estão criando vários balões de ensaio, e daí não só vai aumentar a tarifa, né, do uso da água no país, mas também deve ameaçar esses territórios que estão produzindo alimentos em áreas que estão hoje inutilizadas, assim, né? Então, isso por conta da especulação mesmo. Então, se privatizar a Sabesp vai vender aquela área para virar um grande condomínio, né? Não vão querer que vire um assentamento de produção de alimentos, né? Então, porque isso não dá o lucro que eles querem, né? Então, isso vai ser uma luta importante, caso esse outro aí, que eu não vou nem citar o nome, se eleja, mas se o Haddad ganhar, a gente vai transformar aquela comuna Irmã Alberta, né? Já é isso, mas fortalecer ainda mais a produção de alimentos ali. E é isso, né? Recompor esse desafio de recomposição das paisagens da vida na cidade, né? O papel das árvores, né? Dentro de uma cidade, que é importante, né? E a agroecologia, né? Então, a agroecologia entendendo ela como um meio de produção que precisa de terra, né? Não é um meio de produção que é só você plantar uma árvore no seu quintal, plantar uma árvore na praça de casa e achar que está fazendo agroecologia. A agroecologia, para se estruturar como um modelo de produção de alimentos massivo, ela precisa que a gente faça a reforma agrária, né? Então, é isso, a reforma agrária que a gente defende, a reforma agrária que vai produzir em consonância com os bens comuns da natureza, com a água, né, produzindo água, né, plantando sistemas agroflorestais que plantam água, né, que resgatam aí essa relação com a natureza, né, um pouco nesse sentido, e desenvolvendo as cidades a partir dessa saúde, né, da relação do ser humano com a natureza, assim. Então, o desenvolvimento tem que vir a partir disso. E as tecnologias são bem-vindas desde que subordinadas a essa relação simbiótica do ser humano com a natureza. A tecnologia não pode ter uma relação de supremacia com o ser humano e a natureza. Quem tem a supremacia é o ser humano e a natureza. E as tecnologias têm que estar em função disso, e não o contrário, né? Por fim, né, a soberania começa pela boca, né? Então, é pela boca que a gente fala, opina, verbaliza, nos forjamos como sujeito político, que a gente come, e quando a gente come histórias, a gente come processos, projetos, né? Então, é muito importante a gente estimular que quem está na cidade entenda o que tem por trás dos alimentos, os agricultores se apresentarem para quem está na cidade, para que não pareça que o alimento veio de algo abstrato, então, o alimento veio de trabalho de agricultores, então essa relação precisa encurtar, né? A gente precisa transgredir a ordem do mundo do consumo, né? Então, não é só quem consome que tem direitos, os direitos são para todos, né? Especialmente o direito humano à alimentação adequada e saudável. E a gente precisa se organizar, né? Então, a gente tem feito isso há muitos anos, já estamos, né? O MST está há 35 anos, né? Na luta política popular, mas não é suficiente, é preciso que a gente faça isso nos espaços urbanos, né, também, como já tem também sido feito, a luta sindical, a luta popular, né, no espaço urbano por moradia, e é preciso pensar, todas essas lutas também, a relação disso com os alimentos, né, então, esse é o principal fator que nos aproxima na relação campo e cidade, né, então a gente, com isso os armazéns do campo fazem tanto sentido, né? Porque é onde isso consegue se materializar, né? A luta e a relação com os alimentos fica concreta, né? Então, a gente tem, o MST tem aproveitado esse tema tão importante para desenvolver as hortas, ajudar, né? Nesse processo de desenvolvimento das hortas comunitárias, né? Na relação com as cozinhas populares, e aí o grande desafio de construção de bancos de alimentos, né? Ou sacolões populares, ou enfim, os nomes aí podem ser diversos, mas como é que o alimento chega de forma democrática, o alimento saudável chega para todos, né? No mais é isso, esse é o nosso símbolo do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis,
que é uma maneira de transitar o modelo de produção, né, de mudar a matriz tecnológica do modelo de produção no Brasil. Eu fico muito grata aqui, talvez eu tenha estourado um pouco o tempo, mas agradeço muito aqui o convite e qualquer dúvida a gente fica à disposição, ou qualquer diálogo. Obrigada. Nós que agradecemos, Carla, muitíssimo obrigada pela exposição belíssima da sua aula, com muitos dados. Excelente, muito bom também a ideia, a sugestão e ter criado o link para conseguir gravar, né? Para proporcionar que os demais que não conseguiram participar dessa aula consigam acompanhar. Obrigada mesmo. E convidamos você a continuar aqui conosco. Vamos passar em seguida para a companheira Jamila. E só avisando para a companheirada, todos os participantes, que a Jamila vai fazer a fala dela, e em seguida a gente abre para questões, cumprimento, pergunta, enfim, né? Vamos passar diretamente agora para a companheira Jamila, ela que é doutora em Geografia e vice-presidente da Associação Brasileira pela Reforma Agrária, e nos ajudou no processo de construção desse curso. É com você, Jamila. Fátima, obrigada, querida. Carla, incrível tua aula, como sempre. É sempre muito bom escutar a Carla. Agradecer demais esse convite, enfim, participei desse comecinho da elaboração do curso, mas logo passei a bola. Então, fico feliz de poder contribuir agora e feliz de ver a sala tão cheia. Eu vou também compartilhar a tela, como já são 10h15, a gente está bem avançado, assim, um pouco fora do tempo mesmo, a minha fala eu vou encurtar ela bastante para que a gente tenha tempo para as perguntas e tudo mais. Já surgiram várias perguntas importantes aí para a Carlinha, então, bora lá. Bom, quando me chamaram para essa aula, pediram para eu conversar um pouco sobre questão de segurança alimentar, de soberania alimentar e principalmente do direito humano à alimentação adequada. E como é um curso que tem uma perspectiva histórica, eu vou fazer um pouquinho de um recuo histórico. Ele é breve, mas só porque eu acho que são questões que às vezes ajudam a gente a entender as disputas atuais também, como às vezes as disputas que a gente tem feito neste momento, elas vêm de longe, na verdade, né? E acho que vou dialogar bastante com o que a Carlinha foi colocando. Então, bora lá. Deixa eu tirar vocês aqui da minha frente, porque senão eu não enxergo a tela. Pronto. Bom, olha só, tem uma questão interessante que, assim, quando a gente fala de fome, a preocupação com relação à fome não foi uma preocupação da história da humanidade enquanto quem está ali pensando o poder no mundo, né? A fome era meio assim, problema de cada um. A primeira vez que se pensa na fome como uma questão em que os países tinham que sentar juntos e discutir foi só em 1935, veja, assim, século passado, né? Quando a então Iugoslávia, que nem existe mais, né, no leste europeu, fala para a Liga das Nações, porque a ONU ainda não existia naquele momento, né? Olha, a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa levantar como é que está a fome no mundo. E se descobre, nesse momento, que existia uma situação muito grande, na verdade, de problema de fome e de malnutrição. Já naquele momento se falava da nutrição, né? Não se pensava na fome apenas como assim, um encher a barriga, né? Então, desde então, a gente vai ter como se fosse dois grandes grupos, dois grandes eixos de debate e de paradigmas mesmo na resolução sobre a questão da fome no mundo, do ponto de vista internacional, eu estou falando desses encontros supranacionais, ONU, Liga das Nações, enfim, que vão dividir a questão do combate à fome, por um lado, como um problema de se pensar a nutrição, a qualidade do alimento, o acesso ao alimento, e, por outro lado, o paradigma que vai estar sempre pensando a questão do comércio de grãos, a produtividade, de como fazer o alimento chegar nos lugares, as barreiras alfandegárias que impedem o comércio de alimentos e tal. Então, é como se fossem dois grandes grupos, e a gente já vai desconfiando aí qual é o que tem predominado historicamente, né? Que vão se formar. Então, quando a gente fala da ONU,
Assim como quando a gente fala do Estado, né, do Estado brasileiro, ele não é uma coisa homogênea, né? Às vezes a gente tem o INCRA brigando com o Ministério da Agricultura, às vezes a gente tem o Ministério do Meio Ambiente brigando com o Ministério da Agricultura, o INCRA brigando com o Ministério, né? O Estado não é uma coisa homogênea, tem disputas internas, tem grupos que vão ocupando esses espaços. Também esses espaços supranacionais, vamos dizer assim, como, por exemplo, a ONU, a FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, que é um órgão muito importante da ONU, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, também são espaços em disputa. Então, esse debate entre o acesso ao alimento e a produção de alimento, o aumento da produtividade, ele também se dá nesse espaço da ONU, tá? Qual que é a solução que vai surgir, então, lá por volta de 1930, 1940? Vocês já vão desconfiar qual é. A gente precisa aumentar a produtividade, né? E por que precisa aumentar a produtividade? Para produzir mais alimento. É aquela ideia do Malthus, né? De que a população está crescendo e a gente precisa produzir mais alimento. Então, o que começou a acontecer é uma preocupação muito maior com a agricultura e com a economia do que com a fome, de fato. A gente entender por que as pessoas estão com fome. Não, a solução é produzir mais. O que vem, então, gente, nesse momento? Né, começar a ser gestado ali, mais tarde, para resolver isso, vai aparecer a Revolução Verde, né, que vai, de fato, aumentar a produtividade, mas com uma série de consequências que a gente sabe quais são, que acaba gerando mais fome depois, né? Então, o que é interessante a gente ver? Nesse momento, década de 40, mais ou menos, o mundo está na Segunda Guerra Mundial, né? E na Segunda Guerra Mundial, acontece uma coisa que é muito importante da gente entender, que é o fato de que a Europa, ela vai viver o que o mundo já vivia há muito tempo. Então, o que acontece? Com a Segunda Guerra Mundial, um dos grandes, eu falo assim, um dos grandes pecados do Hitler, entre todos os que ele cometeu, foi de usar a fome como uma arma de guerra. Era alguma novidade isso? Não. A Europa colonial já fazia isso na Ásia, já fazia isso nas Américas, já fazia isso na África e vai continuar fazendo depois, até a década das independências, ali por volta da década de 60 só. Então, a Europa já impunha a fome no mundo como uma arma de controle. A Índia é um exemplo muito bom disso. Assim. A Índia enfrentou grandes crises de fome, porque ela tinha que fornecer tudo que ela produzia, ela tinha que mandar para a Inglaterra. Né? Agora, o Hitler, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso na Europa. Ele mexeu com a Europa. Né? E aí o mundo fala, veja, precisamos lidar com a fome. Quando finalmente isso chega na Europa, as pessoas falam, temos que enfrentar a fome. Então, aí tem a criação da FAO, da Organização Mundial para a Agricultura e Alimentação, e a FAO vai fazer um estudo e vai falar, nossa, 1/3 da população do mundo não come o suficiente, come menos do que deveria. É como que falar, a gente começa a ver uma coisa que já era um pouco evidente, mas que não era evidente para os países centrais daquele momento, né? Então, de novo, qual que é a solução que vai ser proposta? Aumentar a produtividade por um lado, o que vai gerar excedente. Então, a gente sabe que com as técnicas da Revolução Verde a gente tem um aumento da produtividade e a gente vai, de repente, produzir num primeiro momento, né? A Carlinha explicou bem, que isso depois vai acabando, vai destruindo a produtividade daquela terra, então se avança a fronteira agrícola. Mas num primeiro momento você tem um boom. E naquele momento, com as técnicas novas, de fato você passa a enfrentar coisas que a conseguir controlar mais mudanças de clima, né? Adaptar sementes. A gente está falando do comecinho da Revolução Verde, tá? Aí o que acontece? Você tem um excesso de produção, os excedentes. Aí vocês que produzem e comercializam, vocês sabem que quando tem muito, às vezes não é bom porque o preço cai. Então, os países falavam, precisamos administrar esses excedentes, principalmente o trigo dos Estados Unidos.
né? Então, vai aparecer como combate à fome a ideia da ajuda alimentar, que é aquela coisa de vamos levar, né, aquelas cestas de alimentos, mas aí não é a cesta básica, é sacas de trigo para os países que estão precisando, que estão enfrentando a fome. E aí tem uma coisa muito interessante que é assim, o mundo não comia trigo. Os Estados Unidos estava produzindo excedente de trigo, parte da Europa estava produzindo excedente de trigo, mas a China não come trigo, não comia trigo, né? A África não comia trigo, comia arroz, comia mandiocas, comia outros cereais, comia outras coisas. A América não comia trigo, o Brasil não comia trigo, né? Comia farinha de milho, por exemplo, nas Américas, né? E aí, então, o que que tem? Começa a ter todo um trabalho aí ligado às grandes corporações produtoras de inserindo a cultura, o hábito alimentar do trigo nesses países. Começa a ter curso de culinária, vamos fazer hambúrguer, não sei o que, aprender a fazer pão, né? Então, vai tendo um uso de uma questão mais cultural mesmo, que vai introduzindo o trigo no hábito alimentar do mundo inteiro, do mundo inteiro. Aí tem isso aqui, é coisas são detalhes, depois eu passo essa apresentação, quem quiser entrar para conhecer essas coisas, são links, né, hiperlink, então eu passo a apresentação, vocês conseguem clicar e acessar, tá? Então, o que a gente vê é que tem uma visão predominante ainda, né, de que a solução era aumentar a produção, e que, na verdade, então, o excedente, que era um problema econômico para os países centrais, a gente resolve levando lá para os famélicos da África, para os famélicos da Índia, e por aí vai, né? Só que aí, em 1981, na verdade, aí por volta disso, mas na década de 80, o Amartya Sen, que é uma figura super importante para quem discute essa questão da fome, da soberania alimentar, um indiano, ele vai fazer estudos, e aí ele olha inclusive para o que acontece na Europa, e para essas grandes crises de fome. Tem um livrinho dele muito interessante que chama Desenvolvimento como Liberdade, se não me engano, não sei se eu estou falando besteira, mas onde ele vai falar assim, olha, o problema não é falta de alimento, porque a Índia tinha alimento. A Irlanda, que num dado momento é tratado como uma periferia da Europa e vai ter grandes fomes, ela tinha alimento. Só que esses países tiveram que mandar tudo para a Inglaterra, para o Império, né? O Império Britânico. A gente no Brasil, vai me dizer que a gente não tem produção de alimento? A gente tem, mas vocês sabem bem, qual que era o problema? Era que as pessoas eram pobres demais para poderem acessar esses alimentos. O problema, portanto, era do acesso. Nesse momento, gente, é a gestão da noção de segurança alimentar e de soberania alimentar como a gente já conhece hoje, em que a dimensão do acesso ao alimento é fundamental, tá? Então, deixa eu chegar nesses conceitos que eu acho que é o que importa um pouco aqui para o nosso curso também, que são esses que a gente vai, que a Carlinha, inclusive, já foi abordando, eu vou passar um pouquinho por cima deles também. Deixa eu tentar colocar vocês aqui de lado. Insegurança alimentar. Quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente tem várias metodologias desenvolvidas para medir a insegurança alimentar. Essa metodologia que todo mundo tem visto ultimamente, da Rede Pensam, que foram os 2 últimos inquéritos, né? Ela tem uma metodologia muito interessante de perguntas, que vão colocar assim, olha, nos últimos 3 meses, quantas vezes você, por semana, mais ou menos, você ficou sem saber se ia ter dinheiro para comprar comida, ou quantas vezes você ficou sem uma das refeições naquele dia, quantas vezes você teve que sacrificar algum outro gasto para poder comprar alimentos. São uma série de perguntas que vão dar, então, a noção de que você está numa insegurança alimentar grave, moderada ou leve, a partir da quantidade de respostas positivas para aquelas perguntas que você tem, né? Existem outras metodologias. A ONU trabalha com janelas de tempo maiores, não de 3 meses, mas de anos. Então, os dados não batem às vezes, né? Mas, de qualquer forma, eles são muito confiáveis, se a gente sempre considera que tem metodologias diferentes, né? Então, acho que vocês sabem disso bem, né? Mas a diferença entre a insegurança leve, moderada e grave
é o grau de incerteza. Então, quando você tem uma incerteza com relação ao acesso ao alimento, que tem a ver com a disponibilidade dele, né? E no limite, quando você de fato está comendo menos do que deveria, tá? Que aí já é a insegurança grave. Então, a gente tem, no conceito de segurança alimentar, 4 dimensões, na verdade são 6, eu vou falar das 6. Por que eu estou falando isso? Não é uma simples questão conceitual, é porque isso tem muito a ver com o finalzinho da fala da Carla, de que a gente, se a gente ficar preso, agora que se tudo correr bem, amanhã muda, né, a gente passa para um outro momento histórico do Brasil, se a gente ficar voltado só para uma questão de distribuição de renda, que é fundamental, porque vai garantir essa primeira dimensão do acesso, a gente não vai estar garantido as outras dimensões. Por isso a Carla, quando fala que a mãe das reformas é a reforma agrária, ela está, assim, mais do que certa. Sem isso não tem solução, de fato. Então, vamos trabalhar um pouquinho elas, porque isso ajuda a gente a olhar as políticas públicas, analisar as políticas públicas e analisar o que a gente, enquanto organizações, movimentos sociais, o que a gente tem que cobrar e demandar, né? Quais são as coisas que a gente tem, enquanto organizações, de fazer a exigibilidade desse direito, que eu vou falar depois. Então, a primeira dimensão é a da disponibilidade, ou seja, tem que ter alimento suficiente, o tempo, né? Tem que estar disponível. Não adianta ter, mas está num lugar que não chega aqui. Tá? É um pouco básico isso. Mas, se não tem uma política de abastecimento no país, pode ter produção numa determinada região e essa produção não chegar na outra. Se a gente teve, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que o alimento parou de circular, teve regiões que, se não tivesse estoque da Conab, todo o plantel de aves teria que ter sido sacrificado porque não teria ração disponível. Né? Então, veja a disponibilidade de garantir, a importância de garantir a disponibilidade em todo o território nacional, tá? A outra dimensão, acesso, ter acesso físico, que é tanto físico como econômico e social, ou seja, e aí aqui é a grande herança, a grande contribuição do Amartya Sen. Não adianta estar disponível, mas eu não tenho dinheiro para acessar isso, tá? Ou por alguma razão cultural ou social, o meu grupo social está sendo impedido de acessar esse alimento, por exemplo, tá? Então, tem que estar disponível e eu tenho que poder acessar esse alimento. E aí, gente, quando a gente pensa em política pública, é isso, tem que ter garantia de renda, tá? Senão não tem como. Numa sociedade que é movida pelo mercado, se a gente tiver outras possibilidades, enfim, desenvolver troca seria fantástico. A outra dimensão é a do uso, que tem muito a ver com a inocuidade, tem a ver com o alimento estar seguro, ser nutritivo, ser de qualidade, não estar estragado, não ter um uso integral dele, ou seja, não ter desperdício, tanto na circulação dele, como na produção, que a gente sabe que a gente tem muita perda, mas também na hora de cozinhar. Então, como é que a gente aproveita todo aquele alimento na sua integralidade, né? Daí é aí que está muito forte também a questão da nutrição dentro da noção de segurança alimentar e nutricional. E por fim, das 4 dimensões originárias desse conceito, o de estabilidade, que não adianta eu hoje ter alimento, ter acesso, tenho até dinheiro, mas não tem alimento para eu acessar. Parou de produzir, não tem política pública para a produção de alimento. E a gente está diminuindo a produção de alimento no Brasil. A gente tem queda na produção de feijão, a gente tem queda acentuada na produção de mandioca, né? A produção de arroz não acompanhou o crescimento populacional brasileiro. Então, a estabilidade depende muito disso, de políticas que garantam a produção desses itens, tá? Aí, o que acontece? Como tem o movimento social, né? A Via Campesina vai lá e cria. É urgente, filha? Não. Então, depois. Tá bom. Como a gente tem a Via Campesina que vai lá e vai criar um conceito muito importante, que é o de soberania alimentar, que a Carla já falou, a noção de segurança alimentar, ela vai absorver essa dimensão. Então, o que ela vai absorver mais recentemente, né? A noção do arbítrio. O que é o arbítrio? É ter autonomia para escolher
como eu vou produzir, o que eu vou produzir, em quais condições, como é que eu vou me alimentar, de quem que eu vou comprar, como é que vai ser o comércio desse alimento, se vai ser justo, se não vai ser justo. Então, essa noção de arbítrio, ela bebe muito na noção de soberania alimentar, que tem a ver com essa possibilidade dessas escolhas. É quando a noção deixa de olhar só para o acesso ao alimento, ali para a pessoa que tem que comer, e passa a olhar também para o produtor, que somos, né, são vocês, tá? E a noção, a outra dimensão, então, que vai ser absorvida também da noção de soberania alimentar, que é de sustentabilidade, que é no sentido mais amplo do termo mesmo, que é como é que a satisfação das minhas necessidades não ameaça a satisfação das necessidades das gerações futuras, ou seja, tem que ser um ambiente preservado. O uso dos agrotóxicos, como a Carla bem colocou, numa série de informações que ela passou para vocês, não vai garantir as gerações futuras. As gerações futuras elas estão completamente ameaçadas, porque os solos estão degradados, a água está contaminada, né? Tem as abelhas e a polinização está ameaçada, ou seja, as gerações futuras estão ameaçadas, além da saúde da população agora, além da saúde do meio ambiente agora. Então, é isso que a gente tem que olhar também. Então, a noção de segurança alimentar e nutricional, ela vai, a partir da contribuição e da importância da noção de soberania alimentar, ela vai ganhar essas outras duas dimensões, tá? Eu não vou ficar aqui me alongando na noção de soberania alimentar, que a Carla já colocou super bem, né? Mas a gente pode transpor isso nas diferentes escalas, tá? Então, a nação tem o direito de definir as suas políticas e o que vai produzir. Então, se a gente é um país, e essa é a grande crítica que eu faço, que eu tento fazer com o meu trabalho, qual é a soberania de um país que fica produzindo soja, ou milho, ou carne, para as grandes cadeias globais de valor, que fica exportando produto primário sem valor agregado, que devasta os territórios, que devasta a natureza? Qual que é a soberania que a gente tem enquanto nação? Nenhuma. A gente está se inserindo, do ponto de vista da economia internacional, a gente se insere nas economias internacionais de uma maneira absolutamente subordinada, né? Que não garante a nossa segurança energética, a nossa segurança alimentar, nada disso. Ameaça os territórios, gera conflito, enfim, não preciso nem me alongar nisso, que vocês sabem muito bem. Mas o que eu quero dizer é que é importante ter essa noção de que essas coisas estão profundamente atreladas às violações de direitos humanos, como a Carla bem colocou, aos modelos de políticas públicas que o Estado vai implementar, as ações e programas, né? Enfim. Então, é isso. O interessante da soberania é que ela vai carregar, ela vai olhar para, como eu já coloquei para vocês, para a questão da produção e não só para o acesso ao alimento, tá? Ai, peraí, vou tirar aqui. Bom, outra coisa importante com relação à segurança alimentar é que a gente tem, aí eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha, pensando que a gente, se tudo correr bem, a gente vai voltar a poder participar da construção das políticas públicas, os conselhos de segurança alimentar vão se fortalecer, tanto os estaduais como os municipais e tudo mais. Eu sou uma otimista, gente. A gente olhar para o CISAM, que é o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, quais são as ferramentas que ele coloca, o que ele tem, né? E aí, o que é interessante? Que o direito a uma alimentação saudável, ele entra na Constituição brasileira, tardiamente, depois da década de 2000, só no governo Lula, tá? E por que isso aqui é interessante? Deixa eu pular já para outra parte, para a gente ter mais tempinho juntos aqui de perguntas e tal. O que o direito humano à alimentação adequada vai colocar? Ele fala, a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana. Então, gente, dignidade, a dimensão da dignidade faz parte desse direito. Então, assim, farinhata, né, isso é uma coisa que teve aqui muito na cidade de São Paulo, resto de comida, resto de produto, mesmo assistência, assim, são coisas que estão ameaçando a dignidade no acesso ao alimento. Então, você poder acessar o alimento com dignidade, né, é muito importante. Por isso, a gente pensar políticas públicas que vão garantir o acesso com dignidade é importante. Os restaurantes populares,
os mecanismos de compra direta, né? As centrais de abastecimento populares. As experiências como o Armazém do Campo, como a Carla bem colocou, elas tinham que ser, assim, muito incentivadas pelo Estado, né? Então, deixa eu voltar aqui. Inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional. Então, o que é importante aqui? Primeira coisa é entender que o direito humano à alimentação é o primeiro direito de todos, porque se ele está ameaçado, todos os outros já foram por água abaixo. Então, assim, as pessoas vão morar na rua porque, como não tem mais dinheiro para ter um aluguel, para ter uma casa, elas precisam desse dinheiro para comer. Então, a gente já sacrificou todos os outros direitos para poder ter o acesso à alimentação. Então, a mesma coisa serve para a gente dizer assim, sem o direito humano à alimentação garantido, todos os outros direitos estão ameaçados, né? E, ao mesmo tempo, essa definição de direito humano à alimentação adequada está mostrando que o Estado tem esse dever de garantir, tá? De promover e garantir a segurança alimentar, por meio de qualquer ação que seja necessária. E por que, eu já vou finalizando, eu falei que eu ia correr, né? E por que é interessante a gente ter isso aqui, não só na ONU, mas ter isso na nossa Constituição, só em 2010 vai ter sido agregado? Porque ele permite a exigibilidade desse direito. O que significa isso? Que eu posso começar a identificar situações de violação desse direito humano e apontar para o poder público, seja para a prefeitura, para a Secretaria de Abastecimento, seja para o Conselho Municipal, seja para o Conselho Estadual, seja para o Ministério Público, seja para o órgão que for, que tem um direito humano que está sendo violado. E aí, gente, pode ser das mais diversas situações. Pode ser, por exemplo, quando a alimentação da escola, de uma creche, está sendo um produto enlatado. Quando a gente está servindo produto enlatado numa escola, deixa eu só ver se tem mais slide, eu acho que não. Deixa eu já parar, que aí vocês me olham. Quando a gente está numa uma escola que está fornecendo produto enlatado para as crianças, tem um direito humano sendo violado ali. Quando a gente tem agrotóxico voando na nossa cabeça, ou na nossa produção, tem um direito humano sendo violado ali, como a Carla bem colocou, né? Quando um prefeito sugere dar restos de comida industrializada com validade vencida ou perto de vencer para a população de rua, tem um direito humano sendo violado ali, né? Então, quando a gente tem essa noção, né, desse direito, a gente passa a se armar da possibilidade de exigir a sua realização. Então, a gente ter bem essa consciência nos permite identificar as violações nas suas mais diversas faces e formas, tá? Paro por aqui, então, para a gente abrir para a conversa. Tinha um monte de pergunta para a Carla, nem sei se tem para mim também, mas é isso. Obrigada, viu, Fátima? Nós que agradecemos pela ótima, bela apresentação. A Sabrina está aqui também, ela faz parte também da CPP. Sabrina? Oi, estou aqui. Estou aqui. Gente, vocês me desculpem, mas eu estou com um problema aqui bem urgente para resolver relacionado à eleição. Eu preciso protocolar um processo no TSE, e aí, por isso que eu não estou conseguindo ficar aqui e acompanhar, tá bom? Sabrina. Você está muito silencioso. Foi. Tranquilo. Então, agora nós abrimos para perguntas. Tem bastante perguntas, não sei se a Carla já conseguiu visualizar ali para ir respondendo. E aí, quem quiser falar, ergue a mão, ou pode falar. Se for primeiro, pode falar já também. Depois a gente volta para as nossas assessoras, para elas responderem as questões. A gente volta novamente se tem mais alguma questão, aí a gente já passa para o encerramento. Alguém quer falar?
Tem alguém inscrito aqui. Simone? Acho que é a Simone. Pode falar, Simone. Está desligado o microfone, Fran. Primeiro, eu queria dizer que, assim, à medida que a Carla foi falando, e a outra professora também, eu fui pensando em tantas coisas que a gente está vivenciando desde a pandemia e que eu estou aprendendo, né? Porque eu não venho dessa linha da agroecologia, pelo contrário, eu sou uma professora de ensino médio. A gente tem um projeto que a Carla foi conhecer e agora a gente está com um trabalho lá com a Rosana, que a gente está com as mulheres produzindo, né? A partir das hortas urbanas que chegam os alimentos sem agrotóxico, a gente está conseguindo organizar algumas mulheres para aprender a utilizar, a fazer uma comida saudável. A gente está fazendo isso com as crianças também, mas a gente está vendo o quanto é difícil trabalhar essa consciência com as mulheres e com as crianças que já vêm com essa consciência, às vezes, da própria escola, que coloca um alimento para eles ali ultraprocessado, do que é mais fácil para eles comprarem. E a gente vem, há um tempo, fazendo esse trabalho com as crianças, principalmente de perguntar o que elas estão comendo, se elas sabem, e as mulheres também. A minha pergunta, Carla, é assim, como que a gente pode fortalecer, né? Como que a gente pode fortalecer esse vínculo com o MST, com vocês que têm essa possibilidade de se aproximar de nós que estamos aqui no extremo leste, de maneira mais pontual, para que a gente consiga fortalecer esses vínculos nas comunidades, a questão, por exemplo, da horta urbana, da geração de renda consciente entre as mulheres, né? E como que a gente consegue realmente fazer isso sem ter uma dependência, por exemplo, que é o nosso caso ali, que somos independentes ainda, de falar assim, nós temos que ficar dependentes do governo ou da prefeitura, ter um serviço ligado à prefeitura, e aí a gente vai ter que comer a comida que eles nos oferecem. Como é que a gente pode fortalecer esse vínculo para que a gente se mantenha e para que a gente continue fazendo um trabalho real, de base, e voltado para essa questão alimentar, para essa questão da soberania alimentar. Simone, obrigada. Eu só queria avisar para todo mundo que eu tinha pedido para a Jamila colocar no chat a lista de presença, tá bom? Tem mais alguém que quer falar, fazer alguma pergunta, um complemento? Então, nós passamos para as companheiras e elas já incluem na fala delas as respostas que foram perguntadas aí no chat, tá bom? Vamos começar com a companheira Jamila? Eu acho que tem mais pergunta direcionada para a Carla, acho que pode deixar a Carla falar, e aí qualquer coisa eu faço uma falinha final depois, né? Tá bem, acabou de chegar uma pergunta para você. Bom, gente, primeiro as perguntas da Jamile, né? Jamile, você perguntou se as análises, né? Assim, tem várias análises, né? Mas tem um programa de análise importante que é organizado pela Anvisa, que é o Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos, né? De agrotóxicos em alimentos, que é o PARA. Esse programa ele é importante porque ele pega o alimento e ele analisa se tem algum resíduo, né, de agrotóxico ali. Essa análise, é possível que um alimento tenha mais de um agrotóxico em resíduo. Acho que é mais ou menos isso que eu estava tentando perguntar, né? Isso, como é um coquetel de agrotóxicos que é utilizado na lavoura, é possível, sim, que tenha mais de um resíduo em um alimento, né? Então, acho que tem várias metodologias de análise, né, de resíduo, assim, que acho que a gente não vai conseguir muito entrar aqui, é um tema mais técnico, importante, acho que pode ser uma consequência aqui, é um desdobramento, né, dessa primeira
essa primeira conversa sobre agrotóxico, né? Agora, o que é importante dizer é que esse programa, ele não está tendo a regularidade necessária, que isso é o que? É o Estado analisando o que tem no mercado, é muito importante, né? E o que tem acontecido no último período? As instituições privadas ou as ONGs que têm feito as análises. A Anvisa não está fazendo mais as análises, por causa desse momento que a gente está vivendo de desmantelamento das políticas públicas, né? Isso é muito grave, né? Porque ainda que seja bom que a sociedade civil possa ter acesso a fazer as análises, o Estado precisa se responsabilizar. Isso é papel do Estado, né? Garantir que a relação entre o mercado e o consumo entre a população, né? Então, o consumo da população, isso tenha uma relação de equilíbrio e de justiça. Isso faz parte do controle, né? Da fiscalização e controle. E é isso que está desmantelado. Então, o mais importante disso é a gente saber que não tem sido feito pelo Estado e que é uma pauta política reivindicativa muito importante. A outra pergunta da Jamile foi sobre as intoxicações, né? Jamile, existem duas, e são diferentes sim, né? Existem dois tipos de intoxicação humana, né? Tem intoxicação no solo, tem várias outras intoxicações, mas a relação humana, tem a intoxicação crônica e a intoxicação aguda. A intoxicação aguda é aquela que bate e adoece, né? Então, é aquela que o agricultor usou agrotóxico de manhã, à tarde ele tem que ir para o hospital porque ele está com náuseas, vontade de vomitar, mal, assim. E essas têm a ver com a exposição direta, né? Se expôs diretamente aí ao agrotóxico, né? As intoxicações crônicas, elas são a exposição cotidiana que a gente não percebe, mas que a gente está acontecendo. Então, por exemplo, essa que a gente está dizendo aqui, que tem através do consumo do alimento com resíduo, ela é crônica. Então, por isso que está se associando cada vez mais o uso de agrotóxicos na lavoura com as doenças crônicas mesmo. Não só câncer, mas a pressão alta, essas doenças, sabe, essas doenças que na família alguém da família tem, né? Ou alguém já teve, né? Então, essas associações, aí você perguntou assim, onde é que estão os dados, né? Como é que faz essas associações? Isso se dá através das pesquisas, assim. E aí eu queria valorizar aqui a importância das pesquisas, dos estudantes que estão nas universidades, os graduados, os mestrandos, os doutorandos aí que estão debulhando esse tema, porque se depender do Estado para isso, do Estado atual, né, especialmente, a gente não tem essas associações. Então, é isso. Os órgãos de controle e fiscalização, eles não têm funcionado a contento, né? Há muitos anos já, inclusive. E aí é o papel da universidade, assim, porque cada território tem uma instituição de pesquisa que pode aprofundar, entender o que são, por que tem tantas doenças crônicas acontecendo, né? E aí, mas tem dados nacionais importantes, e daí as fontes de dados, eu até vou colocar aqui no chat depois para vocês, ou mandar para a Fátima, para a CPP poder encaminhar. Tem a página da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, que ela é recheada de informações, é super legal, super importante, então entrem na página. Mas tem um link específico que é o acesso à base de dados, e aí nesse, vocês vão perceber lá que tem as várias instituições que oferecem dados, né? E ofereciam mais, agora oferecem menos, porque levantar dados custa, né? Por isso que tem que ter o Estado por trás, né? Porque são pesquisas. E aí tem o IBAMA, tem o IBGE, o Centro Agropecuário, essas fontes, né? O DataSUS também é uma fonte importante. E uma fonte do agronegócio, que é importante, que é para a gente saber quanto de agrotóxico está sendo utilizado, é o Sindiveg, que é o sindicato se eu não me engano, de aplicadores, uma coisa assim. Então, assim, até o agronegócio nos oferece dados. Então, esse trabalho de dados é um trabalho super importante. Não é um trabalho menor, porque sem esses dados a gente não consegue entender o que está acontecendo, assim, né? Então, tem gente que é só dedicada a isso, assim, né? Inclusive, tem um companheiro nosso da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos que ele ajuda a organizar esses dados, tem plataformas para ir buscar os dados. Então, para quem é da pesquisa, se vocês forem depois continuar esses estudos, né, esse tema dos dados é fundamental, a sua pergunta é super importante, pertinente, né? Agora, esse outro olhar, né, finalizando as perguntas da Jamile, e agora indo para essa questão que a Simone traz, que eu acho que é uma questão mais
política mesmo, assim, né? Primeiro que acho que a pandemia deflagrou a importância do tema da educação alimentar, né? Porque a gente começou a entender que para a gente sair vivo dessa pandemia, a gente tinha que estar com a imunidade ok, né? E da onde vem essa imunidade? Aí vamos pensando e chegamos no tema da alimentação. Acho que isso é uma síntese do povo brasileiro depois da pandemia. Precisamos nos alimentar melhor. Então, isso tá, essa consciência alimentar, ela está acontecendo. Alguns setores ela já alcançam mais, outros setores alcançam menos, e esse trabalho que você está fazendo, Simone, ele é fundamental, porque, em geral, o que tem acontecido? Como a indústria está tendo prejuízo mesmo, a indústria dos superprocessados, porque a classe média não quer mais comer, né? Já percebeu que isso faz mal. O que eles estão fazendo? Eles estão barateando os custos, os preços, e estão botando isso para as comunidades periféricas. Então, a matéria do New York Times que eu citei para vocês é de um caso lá do Ceará, que estava se vendendo chocolates da Nestlé, que é esse chocolate mais processado que tem, cheio de açúcar, com quase nada de cacau, nas periferias de Fortaleza, por R$1. E como que é um fetiche humano também comprar aquele alimento por R$1, porque nunca se acessou, nunca se teve acesso. Então, a gente não pode recriminar o trabalhador que quer tomar uma Coca-Cola no final de semana, porque aquilo foi um fetiche construído há décadas na nossa cabeça. A gente não deve recriminar, a gente deve criar uma maneira, primeiro, de fazer um processo de educação alimentar, e daí tem gente muito mais especialista que eu aqui nessa sala, que eu imagino que seja do tema da nutrição, que é assim, a gente precisa desintoxicar os paladares. A nossa língua tem memória, então a gente precisa conseguir se alimentar, mudar o ciclo, né? A gente precisa conseguir mudar o ciclo. E os trabalhadores estão cada vez mais consumindo esses alimentos ricos em sal, açúcar, farinha e gorduras. Então, a gente precisa mudar essa chave, comer alimento de verdade. Então, quando a gente briga pela comida de verdade, é para que essa comida de verdade chegar em todas as mesas, democratizar a comida de verdade. E como fortalecer o vínculo com o MST? Assim, a Fátima vai poder dizer muito melhor do que eu sobre isso, mas, assim, para mim, na minha concepção, a gente tudo aqui na cidade de São Paulo, a gente meio que somos todos sem terra, assim, né? Primeiro porque a gente tem que pagar aluguel. Quem não paga aluguel é privilegiado, né? Ou então mora numa periferia super distante do lugar de trabalho, tá cheio de contradição. Então, a gente é uma grande família sem terra, que a gente está se conhecendo, se vinculando cada vez melhor, né? E aí, como que esse vínculo se estabelece? Na minha opinião, é com o tempo, né? De vocês estarem aqui agora, num curso que é oferecido pelo MST, isso já é um momento de vínculo. As nossas reuniões, nossas atividades, nossos cursos de agentes populares que a gente pode desenvolver nos territórios, os vínculos, e precisa de muita criatividade, porque não tem fórmula mágica, né? Receita de bolo. O MST chega e propõe uma saída, né? Não, a saída é construída pelo próprio território. O MST vira um apoiador, um agente, né? Uma bandeira importante para se carregar pela luta pela reforma agrária. Então, o MST não é algo de fora, né? O MST somos nós, assim, né? Acho que a gente abraçar mais isso e se construir, e se consolidando como sujeito dentro de um espaço coletivo, que é algo que arrancaram da gente, né? A gente tem que resolver nossos problemas sozinho, né? A relação comunitária numa cidade como São Paulo, ou numa grande cidade, né? Também morei em Piracicaba. Você puder ir concluindo, por conta do tempo? Posso concluir. Terminando, acho que isso vai sendo arrancado da gente mesmo, né? Então, a gente fica... eu acho que ter um espaço de organização, seja ele qual for, né? Onde você se identifique, ele é importante porque isso faz com que as relações fiquem mais comunitárias e a gente possa cria força para ter nossa pauta mais clara, né, e poder fazer essa disputa dentro da sociedade. Pronto, Fátima. Carla, a gente falta 2 minutinhos, mas eu acredito que a gente pode passar um pouquinho, eu acho, não sei. Podemos, né? Para não ser tão apertado para a Jamila, né? E também para a gente fazer o nosso encerramento. Jamila. Não, é isso. Com relação a essa inserção dos ultraprocessados na cesta básica e o acesso deles se é uma violação. Eu acho que sim, a gente deve encarar como uma violação não só de direito humano, mas do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de coisas. Com certeza. E a gente tem que entender que
faz parte da possibilidade da construção da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar, a gente tem entornos alimentares que sejam também saudáveis, né? Isso tem muito a ver com o que a Carla está falando, como é que a gente reeduca o nosso paladar se a gente vai no mercado, vai na padaria, vai em qualquer lugar e tem uma oferta monstruosa daqueles produtos que os nutricionistas chamam de alta palatabilidade, né? Que você coloca na língua e teu cérebro faz assim, fala, uhul, que delícia, quero mais, né? Vicia total, assim. Como é que você vai dar um pão integral se você ficar dando, se você tem biscoito recheado à disposição e muito mais barato? Um suco de laranja custa mais caro do que um refrigerante de 1,5 litro, né? E por aí vai. Então, sem dúvida, muitos países, o Chile é um exemplo, o México também, eles vão cerceando o mercado desses produtos ultraprocessados para ir dificultando o acesso dele às populações, porque, como a Carla falou assim, também não dá para julgar uma família que vai comprar um refrigerante para um almoço de domingo e não um suco. O suco é muito mais caro. Como é que vai fazer, né, nessas cidades, nas periferias? Eu estou dizendo, né, no campo a realidade pode ser outra, de fato. Agora a gente tem essa nova rotulagem que vai dando informação para as pessoas de melhor qualidade, né? Vocês vão reparar que vai começar a vir aqueles símbolos logo na frente do produto, tá? Isso é uma conquista das pessoas, e no Mercosul todo vai ser assim. Então, a gente pensar que para a gente ter a realização desse direito humano, a gente precisa criar as condições para eles, né? Então, fazer frente a esse poder dessas grandes empresas, grandes multinacionais, que querem entuchar esses produtos. E por que eles produzem isso e não produzem outra coisa? Porque você produz em grande quantidade, com aditivos muito baratos, que são viciantes, é padronizável, então você pode fazer a mesma coisa no mundo inteiro. Então você vende, eles têm alta durabilidade, porque é cheio de conservante, então você manda para o mundo inteiro de navio, né? Então, eu falo isso porque é importante a gente entender que essas discussões, que às vezes parece que é a decisão que eu, enquanto mãe, vou tomar na hora de fazer uma compra, se eu vou comprar lá no Armazém do Campo, ou num lugar que vende orgânico, vou tentar fazer uma compra direta de um produtor, ou se eu vou comprar no Extra, no Pão de Açúcar, nesses mercadinhos que vendem as coisas assim, isso tem muito diálogo com as decisões do país na maneira como ele vai se inserir no mundo, como é que ele vai se relacionar com o poder dessas grandes corporações, como é que o Congresso deixa o lobby dessas grandes indústrias dominar, e aí só um parênteses, né, essas grandes indústrias fazem parte da bancada ruralista. Quando a gente fala bancada ruralista, não é só produtor, a indústria é cada vez mais presente na bancada ruralista, no Instituto Pensar Agro, né, que é o que pensa as coisas da bancada ruralista, é o think tank que eles falam. A maior parte hoje dos contribuidores ali dentro do Instituto Pensar Agro é a indústria de alimentos, é a indústria de maquinário, é a indústria de agrotóxico. Então, veja, a gente está falando de fato de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de país. E espero, né, para ir encerrando, enfim, acho que todo mundo já tem que ir se preparando para preparar o almoço, cuidar da família. Eu espero que a gente possa fazer essas discussões na amplitude que elas merecem ser feitas agora. A gente não pode ficar discutindo as pequenas coisas, a Carla colocou muito bem. A gente tem que pensar essas grandes reformas, a gente tem que pensar como é que a gente faz frente ao lobby das grandes empresas, como é que a gente garante a realização de direitos humanos que não vão ir para o espaço com qualquer crise econômica, com qualquer pandemia, sem querer diminuir, mas a gente tem que diminuir a vulnerabilidade, a gente tem que fortalecer as nossas organizações, as políticas, os programas, as condições de produção e de distribuição e de acesso ao alimento, de forma a que não fique vulnerável a qualquer crise. Tem uma greve de caminhoneiros, tem uma pandemia, tem uma crise econômica, a população cai na fome. É isso que a gente precisa evitar. E o único jeito de evitar isso é com a agroecologia, é com reforma agrária, é com essas reformas, essas condições que são sempre estruturais. É isso, chega, senão eu continuo falando aqui. Muito obrigada. Já passo para a Carla, para 1 minutinho para as considerações finais.
Não, só agradecer mesmo, acho que a gente tem que ficar em permanente diálogo, construção, né? Seja através dos cursos, das reuniões também, que a gente possa trocar mais, né? Por exemplo, aqui mesmo, a gente tem muito conhecimento, né? Em cada um de quem está aqui, tem muita experiência, né? Então, essa nossa metodologia de aula, ela é boa, mas a gente também pode construir reuniões, seminários, processos que a gente dialogue mais, né? E é isso, eu agradeço o privilégio de ter ficado aqui falando, né, com a fala, né, um pouco também centrada, mas eu queria muito ter ouvido vocês também, acho que a gente pode ir criando outros processos para isso e construindo, né, a gente é sujeito dessa luta, dessa transformação, nada acontece se a gente não se organizar, se posicionar, né, e indo adiante. Então, muito obrigada, e obrigada, Jamila, é sempre muito legal também estar com você, nossa querida parceira, que a gente está sempre, né, se encontrando, né, nas lutas, nos processos. Obrigada, Fátima, obrigada ao MST, à Abra, né, e parabéns pela iniciativa. Jamila, um minutinho também para as suas considerações finais. Acho que eu acabei fazendo já as considerações finais, queria agradecer de novo o convite, faço as mesmas falas para a Carlinha, assim, é sempre uma honra, é sempre muito bom escutar ela, e estamos aqui, contem comigo, eu até passei, não sei se eu passei para todo mundo, mas o curso tem o meu contato, se alguém precisar, quiser falar ou comigo ou com a Abra, é só entrar em contato também. Obrigadíssima, acho que a Simone quer fazer uma palavrinha, não sei se quer. Não. Ah, tá bom. A mãozinha ali levantada. Obrigada, gente. Bom domingo e, ó, boa votação amanhã. Amém. Não precisa ser herói para lutar pela terra, porque quando a fome dói, qualquer homem entra em guerra. É preciso ter cuidado para evitar esta luta, pois cada pai é um soldado quando é o pão que se disputa. Somos todos irmãos, se somos todos amigos, basta um pedaço de... Oi, Vanessa. Bom dia, moço. Bom dia. Bem. Acabei de chegar aqui. Bom dia, Cid. Bom dia. Fátima, ficou mudo o seu microfone, querida. Espera um pouquinho. Eu estava ouvindo muito barulho. Basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz se espalha no chão, se espera no chão. A planície que se some desde o horizonte ao rio. A vida morre de fome, com tanto campo vazio. Ao longo destas porteiras de Seis Maria, sediada, a ambição ergue trincheiras contra o sonho das enxadas. Como disse o Carlito Maia, eu gostaria de agradecer vocês com essa poesia e a frase do Carlito Maia que diz: nós não precisamos de muitas coisas, precisamos apenas umas das outras. Muito obrigada, companheiras, Carla, Jamila, pelo conhecimento que vocês compartilharam conosco nesta manhã, com as experiências de vocês e principalmente com o companheirismo de vocês, de nos ajudar, inclusive, a conduzir esse processo desta aula hoje pela manhã e conduzir as nossas organizações, né? Para que a gente possa ter um futuro melhor e ir vivenciando isso no dia a dia. Muitíssimo obrigada mesmo. E gostaria de agradecer a todos e todas que participaram desta aula de hoje, que vem acompanhando este curso, e convidar já para a próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, com a frase do Josué de Castro, que teve um companheiro aqui, o Maurílio, que mencionou ele, né? Que diz o seguinte: o que falta é a vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Josué de Castro. Tenhamos todos um bom dia e que possamos amanhã dar um novo rumo para o nosso país, para o nosso Estado. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Tchau, galera. Tchau. Bom domingo a todos.